O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, foi afastado do cargo em uma decisão unânime da Corte. A medida ocorre enquanto as denúncias de importunação sexual contra o magistrado são investigadas. Quem traz informações ao vivo nessa abertura de Link TMC é a nossa Rafaela Soares. Com essa decisão, o ministro fica impedido de entrar na corte e também acesso, por exemplo, ao veículo oficial. A gente sabe que Marco Buzzi está sendo investigado aí por conta desse suposto, desse suposto caso de importunação sexual, mas o CNJ recebeu uma nova denúncia que também está sendo apurada e a depoente, a denunciante, já prestou depoimento. Hoje, Marco Buzzi apresentou um novo atestado, dessa vez psiquiátrico, que pede o afastamento de 90 dias. No dia 5, ele já tinha apresentado outro documento pedindo um afastamento. A gente entrou em contato com a defesa do ministro, que negou todas as acusações. Ele, inclusive, que escreveu uma carta aos colegas do STJ se defendendo dessas acusações. A gente acompanha de perto aqui esse caso em Brasília. Valeu, Rafaela, pelas informações. E a gente também fala agora sobre o caso da aluna que morreu após uma aula de natação em uma academia de São Paulo. O piscineiro que manipulou os produtos utilizados na piscina prestou depoimento e disse que apenas cumpria ordens. A Polícia Civil diz que os produtos foram trocados há um mês e apura quem deve ser responsabilizado. Os detalhes com a Luísa Mutoni. O evento durou cerca de 2 horas. Nele, o funcionário da academia disse que as informações sobre a manipulação dos produtos químicos que eram utilizados na piscina da unidade Parque São Lucas eram passadas por mensagem por um dos 3 sócios da unidade. Segundo o delegado titular do 42º Distrito Policial, Alexandre Bento, esse sócio, no entanto, teria apagado as mensagens. A Polícia Civil também descobriu que os materiais que eram utilizados na piscina foram trocados há cerca de 1 mês por uma outra marca, mais barata, e que agora a Polícia Civil quer descobrir se era também mais tóxica. O funcionário que prestou depoimento hoje trabalhava na academia há cerca de 3 anos e era uma espécie de faz-tudo. Além de cuidar da piscina, ele também era manobrista. A academia amanheceu pichada em protesto à morte da professora Juliana Faustino Baceto, de 27 anos. A Polícia Civil segue investigando o caso e aguarda o resultado da necrópsia para saber o que teria ocasionado a morte de Juliana. Além dela, outras 4 pessoas precisaram ser internadas. Obrigado, Luísa. 15h08. Novidades também no caso da morte do tio de Suzane von Richthofen. A empresária Carmen Silva Magnani, prima do médico Miguel Abdala Neto, tio materno de Suzane, prestou depoimento por mais de 2 horas nesta terça-feira em uma delegacia do Campo Belo, zona sul de São Paulo, e deixou o local sem falar com a imprensa. O caso envolve a disputa pela herança do médico, avaliada em cerca de 5 milhões de reais, após a morte dele aos 76 anos em janeiro, na Vila Congonhas. Mesmo condenada pelo assassinato dos pais em 2002, inclusive a mãe dela era irmã desse tio, a Suzane foi nomeada inventariante pela Justiça por ser, naquele momento, a única interessada formal, enquanto familiares tentam contestar essa decisão. Em meio à briga judicial, Carmen, que além de ser prima, também, segundo ela, ela alega ter tido um namoro, Sim, um relacionamento com o tio. Ela acusa a Suzane de ter retirado bens da casa dele sem autorização. Situação que também é investigada pela Polícia Civil como possível furto ocorrido dias após a morte. Eu vou falar aqui algo como leigo, mas algo que acho que muita gente pensa e sente quando escuta essa história. Eu não sei se essa senhora teve algum tipo de relacionamento com o tio da Suzane, mas evidentemente que qualquer coisa é mais justa do que a Suzane ficar com os bens do tio. E a gente pensa muito nela como assassina dos pais, mas nesse caso ela matou a irmã do tio. Exato. Ela mata a irmã do tio e mais de 2 décadas depois fica com a herança do tio. Isso não pode ser justo, gente. Isso não pode ser justo. Sem contar que colocar como inventariante, sendo que ela é suspeita de ter furtado, né? Que você furta não é sem violência. De ter furtado coisas da casa do tio e ainda virar inventariante. É uma coisa que não dá realmente para entender.
O assunto agora é trabalho. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, participou hoje do evento CEO Conference, promovido pelo banco BTG Pactual. Em coletiva, ele foi perguntado sobre o fim da escala 6x1. Mota afirmou que essa é uma pauta que o governo sempre defendeu e que a maioria dos brasileiros é a favor do fim da jornada. Pesquisas recentes mostram que quase 80% da população brasileira é a favor dessa discussão acerca da jornada de trabalho. E sempre parecem os pessimistas que lá atrás ficaram contra o fim da escravidão, que num passado mais recente ficaram contra a criação da carteira de trabalho, e nós vimos que essas decisões elas foram tomadas e o Brasil saiu mais forte na garantia dos direitos do trabalhador, saiu mais forte no que diz respeito à prosperidade, à distribuição de renda, ao estabelecimento de uma classe média que consome, que é motriz para a economia, e que isso só foi possível graças a essas decisões que são tomadas com coragem e com responsabilidade. A liquidação do Banco Master e as investigações sobre o banqueiro Daniel Vorcaro levantam um alerta que vai além do mercado financeiro. Parte do prejuízo pode acabar recaindo sobre servidores públicos, aposentados e até cofres estaduais. O rombo, estimado em cerca de 47 bilhões de reais, atingiu o Fundo Garantidor de Crédito e também envolve investimentos feitos por fundos de previdência de estados como Rio de Janeiro, Amapá e Amazonas, além de possíveis perdas do Banco de Brasília, controlado pelo governo do Distrito Federal. Especialistas dizem que se os prejuízos se confirmarem, as contribuições de servidores podem subir ou recursos públicos podem ser usados para cobrir as perdas. Ainda não há valor final do dano, porque não se sabe se o Master conseguirá honrar os compromissos mesmo após a liquidação. Mas investigações da Polícia Federal já apuram aplicações milionárias de fundos de pensão, como os 970 milhões investidos pelo Rio Previdência e possíveis irregularidades na venda de carteiras de crédito ao BRB, que pode precisar de até 5,5 bilhões de reais em capital. É o que a gente já comentou aqui. O BRB vai conseguir uma parte, não sei o quê. Alguém vai pagar essa conta. É um desfalque milionário, é um prejuízo bilionário. Vai sobrar para o bolso de alguém, pode ser até o seu.